Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Temporais provocam estragos e interdições de estradas no Rio Grande do Norte. A polícia de São Paulo procura o jovem que dirigia um carro de luxo que bateu com violência num carro de aplicativo. O motorista morreu. Acidente grave deixa 7 pessoas mortas e 26 feridas em Jaboatão dos Guararapes. Um micro-ônibus atropelou dezenas de fiéis numa procissão neste domingo. E ainda, uma pesquisa no Maranhão aponta que pelo menos 5% dos registros de nascimento no estado são feitos anos depois que a pessoa nasce. Segunda-feira, dia 1º de abril, agora no Brasil TV. Trinta municípios do Rio Grande do Norte foram afetados pelas fortes chuvas no fim de semana. Uma rodovia federal está totalmente interditada e uma pessoa morreu arrastada pela enxurrada. Uma cratera se abriu na BR-304, no município de Lages, a 125 quilômetros de Natal. A ponte que tinha aqui foi levada com a cheia do rio Ponta de Serra. A rodovia é uma das principais vias que levam ao interior do Rio Grande do Norte e também liga o estado ao Ceará. Agora que o nível da água baixou, é possível andar aqui pelas margens do rio Ponta de Serra e ver daqui o que restou da estrutura da ponte que ficou completamente destruída. Um grupo de crianças e adolescentes que tinha ido observar o rio ficou preso em um rochedo por mais de 5 horas. Eles foram resgatados ontem por volta das 10 horas da noite. Muitos veículos ficaram no meio da enxurrada e os bombeiros auxiliaram na retirada. Devido aos eventos, de destruição daquela ponte, se demorou muito para chegar, para fazer esse apoio. A gente chegou no local para começar a trabalhar o resgate a partir das 20 horas. Então já era o período noturno, tudo dificulta mais. Hoje, funcionários de empresas de serviço de internet estiveram no local para fazer reparos, mas não há uma previsão de quando tudo será normalizado. Por causa dessa chuva toda, 9 municípios do Rio Grande do Norte estão sem água. O temporal danificou a adutora que passa às margens da BR-304 em Lages. Em Canindé, no Ceará, teve um resgate bem sucedido de 2 irmãs que foram arrastadas pela correnteza. Os bombeiros de Canindé, no sertão central do Ceará, tiveram muito trabalho para resgatar 2 mulheres arrastadas pela correnteza de um rio neste fim de semana. Inicialmente, eles foram chamados por moradores da região para resgatar uma mulher. Quando chegaram ao local, encontraram as 2. Uma delas agarrada à vegetação e a outra em cima de uma pedra. Os bombeiros tiveram que entrar no rio, que estava com a correnteza muito forte por conta da chuva de domingo, e usar cordas para retirar as 2 mulheres da água. Felizmente, as 2 foram socorridas sem ferimentos. Alessandro Torres, para o Brasil TV. No Agreste de Pernambuco, mãe e filha e uma amiga da família morreram vítimas do temporal. O carro em que elas estavam foi arrastado pela correnteza. Apenas o pai da criança conseguiu sair do veículo. Pelo vídeo dá para ver o desespero de Antônio no meio da água. Oh, meu Deus, a articulação descendo, o homem está descendo afogado, tá ali, ó. Foi esse homem. Foi esse homem. O homem de 27 anos que aparece nas imagens é o pai de Luna Safira, de 2 anos, e esposo de Diana, de 33. Antônio não quis gravar a entrevista. Estava muito abalado com toda a situação e ainda machucado depois do esforço de ontem. Além de Antônio, estavam no veículo Luna Safira, de 2 anos, Diana Maria Barbosa, de 33 anos e Sara Micaela, de 29 anos. Somente Antônio conseguiu sair a tempo. Durante o temporal, o carro passava por aquela rua ali atrás e foi arrastado até esse córrego. 2 mulheres, um homem e uma criança estavam dentro. Infelizmente, a primeira a ser encontrada morta foi a criança, que foi localizada 50 metros após o veículo. Dona Nilda mora ao lado do córrego e presenciou o momento de agonia. Eu vim quando o homem veio gritando já de longe, então eu não sabia o que era, né? Mas eu vi o desespero e eu me desesperei também quando eu vi ele passando. A água levando ele, umas malmilhas grandes passando por cima dele. Aí ele saiu lá na frente e ele pedindo socorro, dizendo que a mulher dele e a filha estavam dentro do carro.
Segundo a APAC, em Santa Cruz do Capibaribe choveu ontem 106 milímetros, um volume de chuva considerado alto. No Paraná, 3 pessoas morreram e 19 ficaram feridas em um acidente com um micro-ônibus. Os passageiros voltavam de um evento religioso. O acidente foi na PR-317, rodovia que liga o norte do Paraná ao interior de São Paulo. O micro-ônibus saiu de Maringá e voltava para o município de Regente Feijó, em São Paulo, quando o motorista perdeu o controle da direção e capotou o veículo. No micro-ônibus estavam 22 pessoas com o motorista. O grupo veio a Maringá para participar de um evento religioso da Igreja Só o Senhor é Deus. Todos são de Regente Feijó, em São Paulo, e estavam voltando para casa quando aconteceu o acidente. 3 pessoas morreram. Um homem de 63 anos e 2 mulheres de 62 anos de idade. Além dos 3 mortos, outras 19 pessoas ficaram feridas. Entre elas, o motorista do micro-ônibus de 68 anos de idade. Já entre os passageiros feridos estão 2 crianças, 6 adolescentes e jovens, 1 idoso e 9 adultos. A maioria foi trazida aqui para o Hospital de Colorado. Nós recebemos 16 pacientes desse acidente. Nós tivemos 2 transferências para Maringá de pacientes que precisavam de um serviço mais complexo. Nós internamos outros 3 pacientes, que um já teve alta e os próximos 2 que estão internados ainda vão ter provável alta entre hoje e amanhã. Uma das pessoas internadas é a esposa do Alex, que está grávida de 7 meses. Ele estava no ônibus com mais 3 filhos. A gente só lembra que o ônibus bambeou e depois ele capotou. Ainda foi um pouquinho mais para frente, aí bateu nas árvores lá e depois a gente não viu mais nada. Quando eu abri os olhos, é só gritaria, né? Desespero. O único que não sofreu nada fui eu. Aí eu peguei um extintor e quebrei a parte de trás do carro, do ônibus, né? Aí o primeiro que eu tirei foi meu filho, porque tem 6 anos, ele estava no meu colo. Representantes da igreja e da empresa do ônibus informaram que estão dando toda assistência aos feridos e às famílias dos mortos. Em São Paulo, câmeras de segurança gravaram o momento em que um carro de luxo bate num carro de aplicativo. O motorista que estava trabalhando morreu. A polícia agora procura pelo empresário que dirigia o carro de luxo. Ele fugiu com a mãe logo depois do acidente. Avenida Salim Farah Maluf, 2h20 da manhã do último domingo. Mesmo com o pouco movimento na via quase toda livre, um carro em altíssima velocidade bate em cheio na traseira de outro, que chega a levantar com o impacto. Eles rodam e sobem na calçada atingindo um poste. O impacto desliga a luz deste trecho da avenida. Este outro vídeo foi gravado a cerca de 100 metros do local do acidente, segundos antes da batida. Veja a diferença de velocidade entre o carro branco que foi atingido em destaque na imagem e o carro escuro que o atingiu. Ornaldo da Silva Viana, motorista do carro atingido, tinha 52 anos. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, no carro escuro, um modelo de luxo, o motorista era Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos. Ele estava com outro rapaz. Os 2 tiveram ferimentos leves. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do Tatuapé quase 5 horas depois da batida. Chama a atenção a forma como o motorista do carro de luxo saiu do local. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe de Fernando foi encontrá-lo e disse aos policiais que o levaria por conta própria até um hospital para atendimento, já que ele estava com um machucado na boca. Os investigadores querem entender por que Fernando foi liberado nessas condições. Depois, os policiais militares até foram a esse hospital, mas Fernando e a mãe não passaram por lá e não apareceram desde então. Nós mostramos as imagens do acidente para o professor Renato Romio, do Instituto Mauá de Tecnologia. O carro branco está freando, porque está com a luz de freio acesa. Então ele diminuiu por alguma razão ali na distância. Talvez até tenha visto o outro carro vindo pelo espelho. Mas não dá para saber exatamente a velocidade que os carros estão. Isso pode ser feito por análise, é uma análise específica. Pisada no freio, ela diminui ainda mais a velocidade do carro. Então você faz com que a diferença entre as velocidades fiquem maiores. Se o carro tivesse parado, o carro branco tivesse parado, sem dúvida o impacto seria maior ainda.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que Fernando Sastre de Andrade Filho é investigado como autor do acidente e que a polícia faz buscas para localizá-lo. E que a Polícia Militar vai analisar a dinâmica da ocorrência para identificar eventuais erros dos policiais depois do acidente. A gente fala agora sobre as investigações de outro acidente, este com um micro-ônibus, que deixou 7 pessoas mortas e 26 feridas em Jaboatão dos Guararapes. Eram pessoas que participavam de uma procissão ontem, domingo de Páscoa. Na frente de uma das casas da ladeira, o reboco do muro foi arrancado. Parte de uma marquise também teve as telhas arrebentadas. Foi nessa casa que o micro-ônibus passou levando tudo o que encontrava pela frente. De longe, uma pessoa da comunidade gravou um vídeo do momento exato do acidente. O veículo desgovernado descendo pela ladeira atingiu os fiéis que participavam de uma procissão da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro. Foi um momento desesperador. Gente, se tiver algum profissional de saúde, por favor, venha aqui para a ladeira do Adelaide. Está precisando de ajuda. Técnico, enfermeiro, que for, tem muita gente ferida. O acidente aconteceu na Avenida Barreto de Menezes, no bairro de Marcos Freire. A caminhada fazia parte da programação de Páscoa da igreja. Seu Valdenício mora em frente ao local onde tudo aconteceu. De repente o micro-ônibus veio desembestado por cima da calçada ali do outro lado, bateu naquela casa amarela que está lá atrás, e veio por cima da calçada, chegou aqui, pegou todo mundo de surpresa. A procissão descendo a ladeira, todo mundo de costa, ninguém percebeu. Quando percebeu, a tragédia foi grande, né? Mais de 30 pessoas ficaram feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 4 morreram no local. Outras 3 pessoas morreram em unidades de saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde, as vítimas foram levadas para hospitais de Jaboatão e do Recife. Quando soube do acidente, Gabriela, que mora aqui perto, veio ajudar. Disse como encontrou as vítimas. Na frente do ônibus, atrás do ônibus, muita gente jogada mesmo, de todos os lados. Essa pista ficou de um lado a outro, de frente a atrás, jogada de pessoais. De vítimas, infelizmente, que foram ceifadas também, né? Muita gente aí que não vai ter mais a sua saúde. O micro-ônibus fazia a linha Marcos Freire Barra de Jangada e é parte do sistema de transporte complementar do município. De acordo com as autoridades, estava com a licença regular. Ainda em Recife, peritos do Instituto de Criminalística estão avaliando o que teria provocado o incêndio no edifício de 28 andares que estava em construção e pegou fogo. O incêndio foi na última quinta-feira, ninguém ficou ferido. Os peritos do Instituto de Criminalística chegaram ao prédio em construção no início da manhã. Eles estiveram nos últimos andares do edifício Botânico, que fica na rua Padre Anchieta, no bairro da Torre. A partir desta vistoria, será possível apontar as causas do incêndio e se foi criminoso ou acidental. Quando for concluído, o laudo do Instituto de Criminalística será enviado para a Delegacia do Cordeiro, responsável pelo inquérito policial. No bairro, tudo voltou ao normal. O trânsito, o fornecimento de energia elétrica e a liberação de todos os imóveis que ficam no entorno do edifício que pegou fogo na última quinta-feira. O trabalho de rescaldo no edifício Botânico durou 14 horas. O incêndio começou por volta das 8 horas da noite da última quinta-feira. Nas imagens, era possível ver o fogo no topo do prédio em construção. Os últimos pavimentos ficaram destruídos. Os moradores dos edifícios próximos tiveram que sair dos apartamentos diante do risco e a energia elétrica foi cortada no quarteirão. Ruas também precisaram ser interditadas. Apesar do incêndio de grandes proporções, a Defesa Civil do Recife, o Corpo de Bombeiros e engenheiros da construtora afirmaram que a estrutura do prédio não foi danificada e não há risco de desabamento. De acordo com a construtora, a entrega dos apartamentos não vai ser atrasada e não houve prejuízos para os futuros moradores porque o local estava no seguro. E começou a valer o reajuste no preço dos remédios. Esse aumento de 4,5% foi autorizado pelo governo federal e vale para todo o país. O reajuste de 4,5% já está valendo em todo o país. O percentual foi definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e permite que farmácias apliquem o aumento de uma só vez ou de forma gradativa ao longo do ano.
Até março do ano que vem, farmácias e fabricantes não podem aplicar reajustes maiores que esse. O único fator que predominou para esse reajuste é o INPC. Para nós, esse reajuste não é o suficiente, visto que durante os últimos 12 meses, as empresas do segmento farmacêutico tiveram muito mais do que isso de aumento em suas despesas. Então, a comercialização dos medicamentos está ficando cada dia mais difícil, com essa pequena margem que as drogarias trabalham. Segundo o Ministério da Saúde, o reajuste de 4,5% é o menor desde 2020. O Ministério disse que o percentual não significa aumento automático de preços, mas uma definição de qual é o teto permitido para a cobrança dos novos valores. Para chegar ao índice, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos observa fatores como a inflação dos últimos 12 meses, a produtividade das indústrias de medicamentos e custos não captados pela inflação, como a tarifa de energia elétrica e a concorrência de mercado. Para a família da Marinete, esse é um reajuste que vai pesar no bolso. Meus pais são idosos, os dois tomam bastante remédio. Meu pai toma remédio passado pelo neurologista, para dores neuropáticas. Ele toma 3 comprimidos por dia só dessa medicação. Então, juntando com todas as medicações, dá em torno de mais de R$500 por mês. Com esse aumento previsto de 4,5%, com certeza vai fazer muita diferença, vai aumentar bastante. Subiu para 33 o número de mortes por dengue na capital paulista, segundo o boletim divulgado hoje pela Prefeitura. Nesse momento de avanço da doença, São Paulo será a cidade que mais receberá novas doses da vacina contra a dengue. O dia ainda estava amanhecendo e dezenas de pessoas já aguardavam atendimento na UPA 26 de agosto, em Itaquera, na zona leste da capital. A tenda destinada à testagem de pacientes com suspeita de dengue estava lotada. A Camila chegou às 7 horas. Esse é o 3º dia que ela está com dor na cabeça, no corpo e muita moleza. Sintomas conhecidos da dengue. Começou na sexta-feira com uma dor no corpo e aí foi evoluindo para muita dor, febre, dor de cabeça, dor nos olhos, vômito. A dona Célia passou pelo atendimento na tenda. Com sintomas há mais de uma semana, o médico identificou que ela precisava de medicação na veia. Na sexta-feira eu já tomei uma medicação e aí deu mais uma caída nas plaquetas novamente. Olha, é terrível. Acho que a palavra é uma dor assim, eu nunca tinha sentido. Itaquera está entre as áreas com epidemia de dengue na capital. A tenda foi montada na UPA no dia 5 de fevereiro, depois de aumento de casos na região. Em quase 2 meses de atendimento, mais de 9.000 pessoas passaram por aqui com suspeita da doença. O bairro será um dos que devem ter prioridade para receber as novas doses de vacina contra a dengue. Na lista divulgada pelo Ministério da Saúde, estão 49 municípios, além da capital, que irão receber ainda esse mês uma nova remessa da vacina. Ao todo, serão distribuídas 266 mil doses. A capital é a cidade que vai ficar com a maior parte do imunizante, depois Ribeirão Preto e Campinas. A vacina será aplicada em crianças de 10 a 14 anos dentro das escolas. A estratégia inicial é justamente envolver a comunidade escolar, principalmente utilizando esse acesso privilegiado que as escolas, os professores têm a todos os alunos e aos pais dos alunos, para fazer justamente essa sensibilização, a educação fazer essa sensibilização aos pais e aos alunos da importância dessa vacinação, para que no momento que essa vacina estiver disponível, todos possam ir rapidamente se vacinar, sem qualquer dúvida e de maneira mais efetiva. A imunização vem no momento de disparada dos casos. O boletim divulgado hoje de manhã pela Prefeitura de São Paulo mostra que subiu para 33 o número de mortes por dengue na cidade.
Outros 80 óbitos estão em investigação e já passa de 89 mil o total de casos confirmados. Se compararmos com o boletim da semana anterior, o número de mortes aumentou 73%. E a seguir, no Dia da Mentira, a gente te conta causos e lendas da cidade do Rio. Será que é tudo mentira mesmo? Daqui a pouco. Brasil TV de volta falando da pesquisa divulgada pelo IBGE, que aponta que no Maranhão, pelo menos 5% dos registros de nascimento são feitos anos depois que a pessoa nasce. São chamados registros tardios, que atrasam o acesso a direitos e à cidadania dos maranhenses. É neste povoado, na zona rural de Codó, que a Rosilene vive com a família. Agricultora familiar, criou os 7 filhos com o marido nesta casa. As crianças nasceram em hospital público e foram registradas em cartório um mês depois. A certidão de nascimento é o primeiro documento. Com ela, a pessoa passa a existir para o Estado. Foi de um mês que foram registradas, mas não foi no hospital, foi no cartório, no fórum que diga. Uma coisa muito boa, porque o filho da gente tem o nome da gente no documento dele. É muito maravilhoso. Diferente da Rosilene, aqui no Maranhão, pelo menos 5% das pessoas foram registradas anos depois do nascimento. Em 2022, 95 mil pessoas nasceram aqui no Maranhão. Só que os cartórios contabilizaram mais de 100 mil registros de nascimento neste mesmo ano. Isso significa que mais de 5.300 pessoas, apesar de registradas em 2022, nasceram em anos anteriores. Esses são os considerados registros tardios. O IBGE observou ainda que em 2018, mais pessoas foram registradas no Maranhão no ano em que nasceram. O ponto mais alto de uma série histórica que começou a ser contada em 2010. Essa melhora desse indicador, ou seja, da queda da taxa de registro tardio extemporâneo ao longo do tempo, certamente é fruto do esforço do Estado brasileiro, através dos governos estaduais e de suas partes de trabalho, né, também do Poder Judiciário em cada estado e do próprio governo federal, né, que, através de políticas específicas, vem fazendo com que as pessoas, né, assim que nasçam, os seus responsáveis imediatamente providenciem o registro de nascimento. Ainda de acordo com os dados que foram divulgados pelo IBGE, no Maranhão, em 2022, houve uma queda de 8,5% no número de pessoas nascidas vivas e registradas no mesmo ano em relação a 2021. Por lei, o prazo máximo para registro em cartório é de 15 dias após o nascimento. No estado, ainda é alto o índice de subregistro. Você já parou para pensar nos causos e lendas que te contam sobre a cidade do Rio? Será que é mesmo tudo mentira? Nesse 1º de abril, o Danilo Vieira foi para as ruas desvendar algumas dessas histórias. Vamos ver. E se a gente fizesse um fato ou fake na Carioca para descobrir se os cariocas conhecem de verdade a cidade? Quero saber uma coisa, se é verdade ou se é mentira. O Cristo Redentor tem pé? Não. Não. Por causa da roupa dele, que acho que tampa os pés, não mostra. A roupa cobre o pé? Isso. E aí não tem pé? É. Que tem os braços abertos. O braço tem, a gente viu. É. O pé tem? Verdade ou mentira? Mentira. Cristo não tem pé? Não. O Cristo tem pés, que estão inclusive descalços. Mas por causa do tamanho do pedestal, só quem está acima da estátua consegue enxergar. Tudo bem? O carioca é aquele que desce e sobe do ônibus mais rápido no mundo todo. Verdade ou mentira? Verdade, verdade, com certeza. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim, pra poder chegar no trabalho logo. Tá atrasada? Um pouco. Um pouquinho. Mentira ou verdade? Verdade. Tô achando que você tá muito atrasada. Muito atrasada. A afirmação é verdadeira e se baseia em um estudo da UFRJ de 1996. Enquanto cariocas e fluminenses levavam menos de 1,8 segundo para desembarcar, os ingleses demoravam 2,4. Ah, isso é verdade, cara. Isso é verdade. E a Pedra da Gávea? Já ouviu essa história? Alguns dizem que lá em cima está enterrado um rei do povo fenício. Verdade ou mentira? Dizem na história que é, né? E você acredita? Um pouco.
Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Pode ser verdade, pode ser mentira. Pode ser mentira também. Cara, como você não riu, acho que é verdade. Né? Qual o nome dele? Não faço a mínima ideia, mas você não demonstrou, então você tá me enganando muito bem. Eu acho que é mentira. Ninguém viu, né? É. Segundo pesquisadores, a possibilidade existe, mas não dá para afirmar, muito menos negar a história do túmulo do rei. Mas e você, nesse 1º de abril, já inventou alguma história hoje? Que eu ia acordar cedo hoje. Se atrasou? Tô atrasadíssimo. Muito? Muito. Então vai lá. Obrigada, tenha um bom dia. É a cara de quem acabou de contar uma mentira. Contei. Contou, né? Falei que a minha filha tinha ganho neném gêmeos. Você falou isso pra quem? Pra minha comadre. Mas ganhou mesmo? Que nada. Não. Mentira. É tudo mentira, né? Dá um beijo. Esse beijo foi de verdade. Esse foi. Tchau. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.